Fala, estamos iniciando o Giro Grana número 20. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Não esqueça de curtir esse vídeo que ele ajuda bastante ao crescimento do canal. Estamos chegando nos 1.000 inscritos. No vídeo de hoje nós falaremos sobre o Milei na Argentina, tudo que está acontecendo lá dentro da Argentina, sobre a Venezuela, a Starlink, bastante notícias sobre tecnologia. E a pergunta principal é: o Centrão é a salvação do Brasil? Vamos iniciar fazendo o giro do Giro Grana. O Mercado Livre compra farmácia em São Paulo e entra no balcão de remédios. O Mercado Livre comprou uma farmácia porque existe uma lei no Brasil que você só pode vender medicamentos se você tiver um ponto físico. Provavelmente eles estão fazendo um piloto para ver se vai dar certo e aí eles vão expandir para o resto do país, mas é uma posição estratégica muito grande. Eu trouxe essa notícia justamente na semana que o Correios anunciou prejuízo e aí o Haddad deu uma entrevista falando que o Correios teve prejuízo porque as pessoas não estão mais enviando carta e tem que enviar carta lá na PQP. E aí o custo do correio é muito grande. E por outro lado a gente tem empresas como o Mercado Livre que 8 horas da noite num domingo tá na porta da casa da pessoa fazendo uma entrega e o correio tá cagando. Você traz um produto da China em 4 dias, leva 60 para chegar na porta da tua casa. Enfim, Brasil é assim. Reag Capital inicia tratativas para venda de controle acionário da gestora. Semana passada estourou aquela operação do PCC. Eu até ia trazer como notícia aqui para comentar, mas como é uma notícia muito, não é sem pé nem cabeça, mas parece que não tem um fundamento porque não tem explicação. Aconteceu uma operação, foram procurar algumas pessoas, as pessoas que estavam sendo investigadas fugiram, ou seja, se elas fugiram, elas sabiam que estavam sendo perseguidas, não foi encontrado nada porque eles tinham retirado tudo, não foi. Os valores não foram recuperados, porque houve 40 bilhões de movimentação numa fintech, sim. Na minha conta, sei lá quantos milhões, quantos mil houve de movimentação. Isso não quer dizer nada. Se eu ficar tirando dinheiro e colocando uma conta para outra, teve movimentação. O que a gente quer saber é se teve dinheiro recuperado. E até agora não teve dinheiro recuperado. Fica difícil concluir alguma coisa. American Bitcoin dos filhos de Trump vai ser listada na Nasdaq até setembro. Isso daqui é interessante porque a família do Trump está extremamente envolvida com cripto, inclusive o Trump também tá. E aí a gente fica naquela dúvida se políticas pró-cripto vão ser para beneficiar a família, se vai realmente ter algum benefício. Os Estados Unidos têm dado algumas medidas e o Trump já falou que quer que os Estados Unidos seja o centro das criptos no mundo. Isso pode ser positivo. Eu acredito que ainda a gente tem aquela dúvida se as criptos vão ser o futuro, se elas vão quebrar, se elas vão ser úteis no daqui para frente. Eu acredito que cada vez mais está se confirmando isso, porque os grandes bancos já adotaram, as empresas já adotaram, os governos já adotaram, todo mundo já adotou, menos você aí que está assistindo esse vídeo não adotou. Eu acho que é algo que não tem nem mais o que discutir, já aconteceu, nós já estamos vivendo em um mundo cripto. Hoje mesmo estava pesquisando, eu fiz 2 cartões, um cartão de crédito e outro cartão que ele funciona no crédito, que é através de carteira, não passa por banco, não passa por reais, não passa por local nenhum, você consegue rapidamente abrir a conta, colocar o dinheiro dentro do seu celular para poder utilizar ele de uma forma extremamente segura. Então, as criptos já são realidade. Tesla tem o 8º mês de quedas das vendas em vários países da Europa. Isso aqui muito é por causa da BID e a Tesla. Dentro dessa matéria dizia que o último modelo da Tesla foi lançado em 2020. Eu não fazia ideia que fazia tanto tempo, assim, 5 anos para o lançamento de carro. É muito tempo mesmo. Então não sei qual que é o objetivo da Tesla e eles vêm perdendo o mercado porque os outros, os chineses chegaram, então alavancando tudo, arrastando tudo. A Tesla, se ela não se renovar, provavelmente ela vai ficar passada para trás. Depois de subir 17% no ano e 33% em dólar, a bolsa brasileira ainda está barata. Eu trouxe um gráfico aqui para mostrar e eu vou fazer um vídeo especificamente sobre esse assunto, mas só para a gente ter uma ideia aqui. 2 de janeiro a 22 de agosto. Em roxo, esse roxo aqui onde eu estou marcando, é o estrangeiro, o mais escuro é a pessoa física e aqui o institucional. Lembrando que o institucional, boa parte é a pessoa física, porque o institucional, ele compra os ativos, ele monta um fundo e esse fundo, quem compra esse fundo, quem roda esse fundo,
são os investidores comuns, as pessoas físicas que compram através dos bancos e das corretoras. Então, quando há um pânico no mercado, o investidor comum ele está realizando o fundo está vendendo e o investidor estrangeiro está comprando porque está ficando mais barato. E aí, daqui a pouco vai ficar mais caro, o investidor estrangeiro vai vender para o fundo que vai recomprar para a pessoa física que vendeu. É o ciclo natural dos investimentos que a maioria das pessoas faz e por isso que os investidores perdem dinheiro e é por isso que a gente tem a Start Grana. Não deixe de conhecer clicando no link da descrição. Vamos lá, primeira notícia. Venezuela diz que navios militares dos Estados Unidos chegarão na próxima semana e recorre à ONU contra a escalada de ações hostis. Essa notícia é da semana passada. E aí eu trouxe mais uma aqui. O Maduro diz que 8 embarcações militares dos Estados Unidos com mísseis apontam em direção à Venezuela e fala em luta armada se o país for agredido. Deixa eu mostrar já aqui. Tem uma comparação do orçamento militar. Eu até ia fazer um comentário, mas acho que aqui explica por si só essa imagem. O orçamento militar no Brasil é de 25 bilhões de dólares em 2025, cerca de 137 bilhões de reais. Vamos falar em reais aqui para a gente ter uma noção mais real. Os Estados Unidos, o orçamento militar dele é de 5 trilhões de reais e o da Venezuela é de 3,5 bilhões de reais. Ou seja, ele é infinitas vezes inferior ao do Brasil, que já é ridiculamente baixo. Então, assim, imagina que você está indo disputar uma guerra com 3 bilhões e tem uma pessoa ao seu lado com 5 trilhões. Não tem comparativo. E o Maduro ficou anos gralhando, anos falando mal dos Estados Unidos. Aí quando os Estados Unidos pega e aponta a arma para ele, ele vai chorar lá na ONU dizendo que estão querendo atacar ele. Eu acredito, tá? Não sei se isso vai acontecer, mas eu acredito que vai ter algum movimento militar ali. Não sei se guerra armada. Até aproveitando esses dias eu estava estudando. Não lembro, talvez eu tenha estudado isso na escola. A Guerra do Contestado que aconteceu no Paraná foi maior do que a Guerra, acho que dos Canudos, que é a mais famosa que teve no Brasil. Foi uma guerra de território entre o Paraná e Santa Catarina, que envolveu mais de 8 mil militares e parece que teve mais de 1.000 pessoas mortas. Ou seja, historicamente, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, nós tivemos sempre muita guerra. A humanidade, o homem, ele é movido à guerra porque a guerra demonstra que ele tem poder, ele tem autoridade. Os Estados Unidos precisam mostrar para o mundo que eles têm poder, do mesmo jeito que a Venezuela quer mostrar e todo mundo quer mostrar. Então nós teremos guerras. É provável, é possível, aliás, é improvável, mas eu não descartaria uma possibilidade de, inclusive no Brasil, nós termos algum conflito armado nos próximos anos, caso a gente continue na situação que a gente está. Não duvidaria. Se tivesse que colocar minha mão no fogo, hoje eu não colocaria. Outra notícia: Starship, maior nave do mundo, faz lançamento inédito de cargas no espaço. A nave conseguiu liberar no espaço 8 protótipos de satélites da Starlink, serviço de internet do SpaceX, e depois pousar no Oceano Índico. Após tocar na água, o veículo ficou coberto por chamas. Eu trouxe essa notícia aqui, ela é da semana passada, mas eu achei bastante interessante, porque a Starlink ela vem avançando a tecnologia cada vez mais. E além de ter uma pessoa, eu acabei de comentar aqui da Tesla, até por coincidência, eu trouxe duas matérias falando do Elon Musk. Além do Elon Musk ter as empresas que ele tem uma rede social que ele controla, ele tem um poder sobre a palavra, sobre a liberdade de expressão. Ele tem uma empresa de bateria, ele tem uma empresa de túnel de carro, que acho que é a Boring. Ele tem uma empresa de bateria para casas, acho que eu já comentei. Ele tem a Tesla, ele tem a Starlink, ele tem a Starship, ou seja, ele tem uma série de empresas. Todas essas empresas são envolvidas com tecnologia, todas essas empresas têm uma inteligência artificial muito grande e ele tem nas mãos um poder hoje que acho que ninguém está se dando conta, ou tem pessoas que estão se dando conta, mas eu acho que a gente não tem noção da grandiosidade que é isso, que ele tem mais de 8 mil, se não me engano, satélites espalhados pela Terra. Uma pessoa detém 8 mil satélites e ele está conseguindo levar um foguete que consegue fazer lançamentos e retornar para a Terra. Ou seja, é uma pessoa com muito poder no mundo e talvez lá na frente ele venha a controlar coisas
que hoje a gente nem faz ideia que ele consiga controlar, porque se ele tem o poder da internet, por exemplo, ele pode controlar a informação. Não que isso seja negativo ou positivo, mas ele tem essa possibilidade. Inclusive, ele pode manipular a informação com governos, porque ele detém o acesso à informação, ele não vai controlar a informação. É diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Eles querem controlar o que a gente fala. Ele controla quem acessa. Você é índio, você quer ter internet? Tá aqui, eu estou disponibilizando para você. Você que mora em São Paulo, quer ter internet? Não, não tem porque eu não vou disponibilizar para você. É isso mais ou menos que a Starlink vai fazer. Posso contratar com outro? Pode, mas talvez daqui a algum tempo fique mais caro, porque os satélites são todos dele. Mais uma notícia: presidente de 5 partidos indica união contra Lula em 2026. Grupo de partidos PL, União Brasil, PSD, Podemos e MDB avalia a decisão a ser tomada por Bolsonaro sobre a indicação do sucessor e tem simpatia pelos governadores Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior. Para quem não sabe, aqui dentro do canal estou trazendo vídeos a cada 15 dias mais ou menos comentando sobre as eleições. Eu vou trazer esse tema, inclusive, os gráficos que eu vou mostrar aqui, eu vou apresentar no próximo vídeo que eu vou fazer sobre as eleições. Eu acho que nós estamos começando a encaminhar para um movimento interessante. Apesar que falta muito tempo para as eleições, mas nós já conseguimos ver alguns movimentos que podem influenciar bastante em 2026. O mais interessante é isso aqui, ó. Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior juntos estão querendo os dois, provavelmente os dois principais candidatos de direita que a gente tem hoje. E aqui eu montei um gráfico que a gente consegue fazer um comparativo um pouco mais visual de como está a situação política. São 5 partidos que eles querem fazer essa união. Seria o PL, União Brasil, o PSD, o Podemos, o MDB. O líder do PL é o Valdemar da Costa Neto. Do União Brasil, Antônio Rueda. PSD, o Kassab. Renata Abreu do Podemos e o Baleia Rossi do MDB. Dentro desses partidos, o que nós temos de governadores hoje? Nós temos o Ratinho Júnior e o Eduardo Leite no PSD, ou seja, comandado pelo Kassab. Porém, o Kassab ele tem dado várias e várias declarações que ele quer o Eduardo Leite, que é centro-esquerda, na minha visão. O Tarcísio do Republicanos, e aí torna-se um pouco estranho, porque são 5 partidos unidos e eles querem um governador que não é do partido deles, ou seja, teríamos que ter uma união de 6 partidos. E União Brasil, que representa o Ronaldo Caiado, que já disse que quer concorrer às eleições, mas está inelegível. Eu coloquei outro gráfico aqui, e aí no vídeo das eleições eu vou explicar em detalhes sobre eles, mas meio por cima eu coloquei os partidos aqui, quantos governadores tem. O asterisco amarelo são esses partidos aqui que fizeram essa união, que estão entre aspas, unidos, não sei até que ponto realmente eles estão unidos. Então seriam 4 governadores do União, 3 do MDB, 2 do PL, 2 do PSD, 2 republicanos e o Novo que já deu uma declaração, já o Eduardo, o Romeu Zema, ele é o candidato do Partido Novo. Eu coloquei o PP em azul porque os governadores do PP, eles anunciaram que são bolsonaristas, ou seja, não iriam para outra aliança, continuariam nessa aliança. E aí eu fiz uma refinação maior, eu vou explicar em detalhes no vídeo das eleições, mas eu coloquei aqui todos os partidos, em amarelo tá os partidos dentro dessa possível coligação, em azul tá os bolsonaristas, em vermelho os que são apoiados pelo PT e pela esquerda, e interrogação são os do PSD, mas como o PSD é um partido de esquerda, desculpa, o PSDB é um partido de esquerda, provavelmente esses dois aqui vão apoiar a esquerda. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 governadores pela esquerda e o restante dos governadores, né, 17, pela direita. E o interessante aqui também é que nós conseguimos olhar o tamanho de eleitores que cada estado tem. Os estados mais representativos em termos populacionais, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e aí a Bahia é petista, mas esses são bolsonaristas. O Eduardo Leite, que estaria dentro dessa coligação pela direita também, no Rio Grande do Sul, o Paraná também, ou seja, os maiores centros econômicos e populacionais do país estão mais alinhados com a direita. Em eleições normais, em temperatura e condições normais de pressão, sabemos que a direita leva as eleições facilmente em 2026, porém não é isso que nós teremos
Resta saber o que vai acontecer. Eu acredito que, se for tudo dentro das quatro linhas, esse grupo aí de governadores, de partidos, levaria a eleição, mas tem muita coisa para desenrolar até lá. Governo Milei enfrenta derrotas no Congresso e casos de corrupção às vésperas das eleições legislativas, escândalos e falta de apoio expõem fragilidades do governo argentino. Eu já falei muitas vezes sobre o Milei aqui. Ele veio com uma ideia nova, ele trouxe uma visão nova para a política, mas se tiver corrupção tem que pagar. Não importa se o cara é de direita, de esquerda, de extrema, tem que pagar. Não sei até que ponto é estranho sair esses casos de corrupção às vésperas de eleições, talvez seja para manipular as eleições. A justiça proibiu a divulgação dos áudios, então a gente não sabe, é muito difícil comparar com o que acontece no Brasil, com a Argentina, não sei quais são as leis, não sei como funciona lá a Argentina, mas é algo para ficar de olho, porque é uma das esperanças da direita na América Latina e pode ser que venha a sofrer e muito problema, talvez até um impeachment lá para frente, porque a gente sabe que a esquerda, ela é sempre forte nos bastidores, lá por baixo, né, não por cima. A próxima notícia: Eduardo Bolsonaro fala em lançar candidatura ao Planalto, mesmo dos Estados Unidos, para minar Tarcísio. Isso aqui é algo que, assim, dá para entender, até porque o Eduardo Bolsonaro ele deu a declaração falando que, se o Tarcísio ganhar as eleições agora, acabou o bolsonarismo, né? Até eu coloquei aqui, o deputado acredita que o ex-presidente está sendo pressionado pelos partidos do Centrão a apoiar o governador e que uma eventual eleição do Tarcísio enterraria o bolsonarismo com um movimento político. Ah, eu. Todos os vídeos, pra quem assiste os vídeos, até acho que balancei a câmera. Todos os vídeos sobre as eleições eu sempre falo, entre aspas, mal do Tarcísio, porque eu não acredito que o Tarcísio é de direita, eu acredito que ele é um cara muito técnico. Se tiver que fazer algo pra cá, ele vai fazer. Se tiver que fazer algo pra cá, ele vai fazer. E aí eu acho que ele pode decepcionar muito os bolsonaristas. Mas se ele vai enterrar o bolsonarismo, benza a Deus, tomara que seja eleito e acabe com isso de uma vez por todas, pra gente não precisar mais ficar perdendo tempo falando disso aqui, né? O Eduardo Bolsonaro, ele quer garantir uma candidatura para manter o legado do pai dele, e ele sabe que, e aí é uma visão que eu tenho, e eu acredito que acho que ele também tem, a ideia que ele fala de enterrar, eu acredito que o Tarcísio ganhando, nos primeiros meses, talvez primeiras semanas, ele já vai pegar o Bolsonaro e vai fazer assim, ó, corre que agora sou eu que governo. Porque ele vai ter 5 partidos aliados. Não vai conseguir um cara mandar. Se o Bolsonaro falar, tem que fazer isso, os partidos não vão deixar. Quem manda é o Kassab. Então, assim, ele sabe que isso vai acontecer, porém existe aí uma rixa dentro da família que, inclusive, o próprio Eduardo falou que o pai dele está mais pro lado do Centrão, porque sabe que estando com o Centrão vai ganhar, e se ele colocar um indicado da família dele, sabe que vai perder, porque dentro das quatro linhas, talvez ele tivesse chance, mas vão retirar, vão prender, vão impugnar, vão fazer alguma coisa para que essa candidatura não saia. E aí, já pensando em 2026, o cenário com esse centrão, com esse bloco, com esses cinco partidos, e por mais o republicano seriam 6 partidos unidos, a gente começa a desenhar um projeto de governo um pouco diferente dessa polarização que tem de extremo direito, extremo esquerdo, os dois lados brigando um contra o outro e ninguém pensando no projeto de país, no futuro do país, principalmente se juntar outros governadores, o Ratinho Júnior, Eduardo Leite. Eu acredito que será uma candidatura muito mais técnica, talvez não em termos de campanha, mas em termos de governo e gestão, seria muito mais técnica. Isso dá uma esperança para o Brasil. Eu acredito que a bolsa ela vai oscilar. Inclusive, a semana passada ela já teve um pico de alta, e esse pico de alta foi porque o Tarcísio, muito provavelmente, né, foi porque o Tarcísio demonstrou pela primeira vez que ganharia sobre o Lula no segundo turno. O mercado financeiro já se animou porque começa a dar uma perspectiva de melhora, porém, a bolsa de valores, os movimentos, o fluxo independe às vezes disso. O que as pessoas às vezes não entendem é que há uma expectativa, o mercado ele vem criando uma expectativa do que pode acontecer. Quando acontece aquilo, é aquele famoso ditado que sobe no boato e cai no fato, é porque já havia todo aquele movimento
aquele movimento já aconteceu, enquanto as pessoas não se ligaram que estava acontecendo o movimento, ele já estava acontecendo. Por exemplo, a bolsa já bateu o topo, ela já vem nas máximas. Se acontecer algum fato muito concreto, agora com o julgamento do Bolsonaro, é uma tendência da bolsa cair. E as pessoas pensam, pô, mas foi positivo e por que a bolsa está caindo? Sim, porque ela já subiu o suficiente. Aí as pessoas realizam lucro. Pensa você como investidor, você comprou um ativo e ele subiu 50%. Você pega e coloca ele no bolso, porque o que você estava esperando acontecer já aconteceu, já se concretizou. Você realiza ele. Quando começa a realizar, o ciclo inverte. Aí as pessoas começam a ficar com medo, começam a vender, e aí vai fazendo esse movimento. É isso que a gente conversa dentro da Start Grana, dentro das lives de mercado, para tentar sempre trazer uma visão desses momentos que está acontecendo dentro do mercado financeiro. Por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu vejo com muito mais probabilidade da bolsa fazer uma correção, saindo notícias positivas, do que continuar uma pernada de alta. Justamente por isso que eu acabei de explicar. E aí as pessoas pensam o contrário. As pessoas começam a comprar porque deu o movimento positivo, só que daí o mercado derruba, o mercado cai, porque quem manda no mercado é o cara que tem dinheiro, é o cara que opera em volume. E é o gringo que eu mostrei lá no gráfico lá no começo, é o gringo que vai vender agora os ativos dele, porque ele já começou a comprar, vamos voltar aqui, ele começou a comprar lá em maio. Veja que a entrada começou a subir bastante em abril, maio, ou seja, ele já está com muito dinheiro. Daqui a pouco ele começa a realizar lucro e aí a bolsa cai. Esses movimentos, nós precisamos estar preparado para eles dentro do mercado financeiro. E por isso que nós precisamos também não somente estar preparado para os eventos de curto prazo, mas a estruturar a carteira de investimentos de uma maneira que, independente se estiver subindo ou caindo, você vai. Toda vez que eu falo independente se estiver subindo ou caindo, eu lembro da Dilma. Independente se estiver caindo ou subindo, nós estamos com uma carteira protegida, preparada. E isso é possível fazer. Eu não vou ficar explicando aqui porque esse vídeo também já alongou muito, mas dentro do canal tem vários vídeos. Caso você queira aprender mais, entender melhor como investir e ter uma ajuda aí dentro dos investimentos, não deixe de conhecer a Start Grana. É isso, muito obrigado. Peço até desculpa se tiver algum problema na iluminação, porque eu mudei tudo a iluminação aqui no estúdio. Não sei se vai ficar boa, é o segundo vídeo que eu tô gravando, ainda não postei nenhum. É isso, até a próxima, compartilhe com quem você ama. Até o próximo vídeo, tchau.